Olá, hoje nós vamos entrevistar a dona Úrsula Gessner e Henriette Hilbrich. Meu nome é Úrsula Gessner Epe. Meu pai era Willy Germano Gessner. Ele foi o primeiro prefeito eleito de Corupá, era muito ativo em tudo e em casa ele era dentista. E também o que ele gostava era os Dom Pedro II. A sociedade. A sociedade, Dom Pedro II. Era a segunda casa dele, digamos assim. Era a segunda casa dele. Ia sempre junto com os jogadores e tudo, né? Quando iam para outro lugar e tudo. Mas a Corupá tinha mais times de futebol, né? Tinha um time 15, de futebol. Tinha o 15, tinha o Grêmio. Floresta. Floresta, né? Uhum. Infelizmente, ele faleceu novo, com 64 anos. A senhora é nascida em Corupá mesmo? Uhum. Naquela casa. Tudo nasceu lá. Nossa rua é Rua Duque de Caxias 31 e essa casa ainda está lá. Até hoje ainda temos nossa casa. Linda essa casa. Em que ano nasceu o teu pai? Meu pai nasceu dia 2 de setembro de 1913. Ali nessa mesma casa? Acho que foi na mesma casa, porque o pai dele ainda viveu, né? Chegou antes. E o avô da senhora fazia o que ali? Ele tinha uma fábrica de charutos, mas ele morreu bem novo de câncer, né? Já naquela época, ele já morreu de câncer. Só tinha mais um irmão dele, Alfonso Gessner, e tinha a Lídia, né? Que depois casou com esse Kir ali. O seu pai era dentista, então, e fazia atendimentos para os corupaenses, mas vinham pessoas de longe, né? E como, né? Vinham correndo, né? Vinham de trem, vinham de carroça também. Ele fazia bastante dentaduras, né? 20 e pouco por dia. E é engraçado que hoje em dia, quando você... É incrível, assim, quando vai no dentista agora e você precisa de uma dentadura, que eu já vi, tem que ir não sei quantas vezes lá, né? Até que fica pronto. Fica pronto, assim, e está bem, né? Uhum. E meu pai, não sei como é que ele fazia isso, eles corriam já de manhã, entravam, né? E aí... Tinha 3 rapazes sempre que ajudavam e eu também tinha que raspar a dentadura, eu e a minha irmã. E assim foi, aí ele ganhou muito dinheiro. As pessoas vinham cedo e voltavam de tarde para casa, já tinha a dentadura pronta. Uhum. De tarde já estava pronto. Eles vinham de trem lá no Paraná, eles vinham... Curitiba também? De Curitiba. Ele era famoso de dentadura. A esposa do meu pai era Hilda Larsen e eles casaram no ano de 1935. Na foto de casamento do teu pai mostra que ele está com o uniforme integralista, né? Ele foi o presidente do grupo? Foi. Ele era bem dizer... cuidava assim do integralismo dele. E se não me engano, que era o Plínio Salgado que era o chefe. O chefe de tudo, né? E eu acho que o Plínio Salgado esteve uma vez em Corupá também, Jaraguá, Corupá. E quais ações o grupo fazia em Corupá? Olha, que eu sei, eles faziam ginástica, faziam passeata, né? Aí eles foram ali naquela usina, que tem uma foto, mas eu não achei. Lá naquela usina, sabe? Da represa lá. Mas eu não achei, lá tinha... E eram muitos, de criança até adulto. Era assim uma festa para eles, né? Não era assim de achar que integralismo fosse saber lá o quê, né? Esses tempos eu li assim, falavam que não, é só comunista que ele era, o Plínio Salgado e tudo.
Mas acho que não. O pai da senhora foi o primeiro prefeito eleito em Corupá, né? Contra quem ele foi na primeira? Contra o Albino? Ah, sim. Com o Albino foi a primeira e ele ganhou, né? Agora, na segunda vez, aí ele não conseguiu. E como é que foi a campanha na época? Não muito boa. Ainda, como eu falei, né? Naquele tempo eles faziam reuniões para falar as propostas ou ia de casa em casa conversar, como é hoje? Aí eles iam também, como lá nos salões ali, como é que é? No interior, né? E lá, então era sempre uma meio festa assim junto. Também foi feito os cartazes, né, dos dois Candidatos. Mas quando o primeiro lá botavam... Colava o cartaz? Colavam o cartaz de noite, eles iam e tiravam e colavam o da outra. Cada noite um tirava de um e colocava do outro. E ele também era assim. Principalmente naquela época tinha só mais os católicos, os padres assim, e freiras também vinham fazer dentadura, mas ele não cobrava nada. E ele agora eu me lembro de uma coisa. Ele era muito amigo daquele irmão do seminário, o irmão Luiz, né? Ele era gostava muito dele, se dava muito bem. Quantos anos a senhora tinha, então, quando seu pai foi eleito? Eu não sei dizer assim, mas pode ser assim, uns 14, 15 anos. E onde foi a festa do teu pai? Quando ele ganhou a eleição? No Dom Pedro, no salão do Dom Pedro. Conta pra gente como era em Corupá essa questão política antes do seu pai ser eleito prefeito. Antes só foi o primeiro prefeito, foi o Mês, né? Francisco Mês. Intendente, então? Aí ele acho que ele ficou 4 anos, até que depois eles podiam fazer E antes era só um distrito, né? No distrito, como é que é? Corupá. É o distrito. Aí de Jaraguá, né? Que depois até fizeram a praça ali. Foi na época, eu acho que do Mês ali, que depois eles fizeram a praça e Arthur Miller tá ali, né? Ele era o prefeito de Jaraguá. Quando eles fizeram a praça, então, tinham algumas casas ali, eles tiveram que demolir essas casas para fazer a praça, né? A senhora lembra como era? Eu me lembro, assim, eram umas casas velhas, assim, tipo em Chaimel, assim, Eu me lembro até quando ia no Jardim da Infância com a irmã Aparecida. Depois, na escola, tinha a irmã Flávia, ela era muito boa, né? Depois tinha mais uma outra, a irmã Adélia. Com quantos anos você iniciou na escola? Eu acho que 7 anos. Com 7 anos no jardim? Não, na escola, mas no jardim foi antes. Aí a gente estava tão apegada, né? Aí na irmã Aparecida, né? Aí eu me lembro hoje, então, eles fizeram o jardim evangélico lá, né? Aí a irmã, não sei o que o meu pai foi fazer lá com as irmãs, o que ele tinha que fazer. Mas aí a irmã começou a chorar, ela disse assim, mas não tiram a Úrsula e a Gisela da... Aí ele disse, não, eles ficam aqui. Sabe? Ia demorar até um ano até que começar a escola. E do cinema, a senhora lembra? Ai, meu Deus, do cinema. É a melhor coisa para nós no cinema.
Primeiro eu tinha que ir só no domingo de tarde, porque eles tinham idade, né? Na matinê. Na matinê. E depois que eu podia ir de noite no cinema. O que os jovens faziam naquele tempo, tirando os cinemas? De ginástica, que quem que dava essa ginástica, também eu tenho fotos também, era o Hilbert, lá, o Kurt Hilbert, né? Ah, e tinha orquestra ainda, né? E que orquestra? Teatros. Frau Gabler, ela era professora de piano, né? Aí ela também dava piano, eu aprendi piano com ela. E ela está naquela orquestra de piano, né? E meu pai, violino, e tinha o Goldman, que era fotógrafo. Ele também tocava violino. Eram muito famosos os bailes lá em Corupá, tanto que Depois, mais tarde, todo né? mundo se juntava nos bailes. Foi assim que meu pai e minha mãe acabaram casando, porque na verdade se conheciam desde criança, né? Todo mundo ali se conhecia, só que era todo mundo amigo, e aí um belo dia minha mãe começou a paquerar lá com um cara de fora, e aí meu pai não gostou. Ah, ficou enciumado. E ele estava tocando acordeon na Jazz Elite. Olha só. Aí ele disse que a minha mãe disse, daí teu pai largou o acordeon e veio ficar o tempo todo do meu lado. Não me deixou mais paquerar com ninguém. Aí disse que o pedido de casamento dele foi assim que, quando ele pediu ela em casamento, ela olhou para ele e disse assim, andou olhando o fundo no copo hoje? Ela não acreditou, né? Pensou que ele tava brincando, né? Porque todo mundo se conhecia, então. E assim foi. E além da Jazz Elite, então nós tínhamos também uma orquestra em Corupá. Tinha orquestra. E tinha bastante, tinha os Mafezolis, né? Que tocavam violino e tudo. Tinha o Goldman. Quem Meu deu muita pai- informação, né, é a dona Cristina. Cristina Reda. Vocês deviam visitar ela. Ela tem fotos, ela tem um monte de coisa para contar. Minha mãe tocava na orquestra. Tocava violino. Minha mãe tocava violino, tocava piano. E assim como minha tia falou da professora Elza Gabler, né? Ela foi professora de todo mundo de várias gerações, porque ela deu aula para minha mãe, deu aula para as minhas tias, deu aula para mim, deu aula para meu irmão, deu aula para minha prima também, a Cristiane, né? Então assim, ela deu aula para as gerações das famílias, né? Aula de piano. Eles também vieram da Alemanha. Além da orquestra, tinha um grupo de teatro. Nesse grupo de teatro, a minha avó atuava, meu pai, minha mãe, quem mais? Todo mundo que tocava na orquestra, atuava também no teatro. Inclusive tem o seu Paulo Unger, né, que era dentista. Também tem informações, ele está no Lar Bethesda. Esse também vocês podem entrevistar. Ele ainda vive. Ele está lá no Bethesda, em Piraberaba. E onde eram os ensaios do teatro? Do teatro e da orquestra no cinema. Ah, no cinema. Era lá. E lá os teatros também, né? Era tudo lá. Isso é uma pena que Corupá já teve um teatro, já teve cinema e agora não tem, né? Isso é uma coisa assim, parece que é um regresso em vez de um progresso, né? Sim. Então, a cultura das nossas famílias, ou até de muitas famílias em Corupá, era todo mundo fazia alguma coisa, era música, ou era teatro, né? E todo mundo aprendia um instrumento musical, né? Na família da minha mãe, todos os filhos tiveram que aprender algum instrumento, gostando ou não, mas aprenderam, né? Então, meu nome é Henriette Hilbricht, eu sou sobrinha da Úrsula Gessner, filha da Ângela que era Gessner, irmã da Úrsula, que casou com o Ingbert Otto Hilbricht, filho da Alice Hilbricht e do Otto Ricardo Hilbricht, que o Otto Ricardo, neto do comprador do primeiro lote de Corupá, aí se diz fundador da cidade.
né? Tanto que tem o busto dele na frente da prefeitura. E então a mistura boa assim de duas famílias ilustres de Corupá, né? Os Gessner e os Hilbrichts. Tu chegou a nascer em Corupá, então? Não. Eu nasci em Curitiba. Meu pai, ele trabalhou na Companhia Antártica e como ele trabalhava na controladoria, ele era mandado sempre para os lugares que tinham problemas financeiros. Então a gente viajou muito. Nós moramos eu nasci em Curitiba, mas nós moramos em São Paulo, depois fomos morar em Salvador. E então assim, a gente viajava bastante, né? Então as lembranças que eu tenho de Corupá eram as épocas que a gente de criança vinha passar então as férias. E eu cheguei a estudar em Corupá também, porque nesse tempo que a gente esteve em Corupá, que eu estudei em Corupá, foi porque meus pais tinham uma granja de coelhos, né, com o meu tio, o Carlos, e eles chegaram também a ter um restaurante, que tudo eu era criança, então não me lembro de muita coisa assim dos detalhes, né, mas tinha um restaurante também, era o Três Coroas, né, tanto eu sei. Onde ficava? Ficava ali do lado do Zykov, onde o meu tio tem do lado do consultório de dentista ali, onde é Na Duque meu de tio, Caxias na mesmo. Duque de Caxias mesmo. Ah, então deve ser aquela construção que é bem reta de frente à calçada ali, então era o restaurante. Isso. Em que região da Alemanha veio o Otto Hilbricht? Ah, sim, o meu trisavô que a gente falou, tetravô, isso, meu trisavô, ele veio de Sedenik, né? Ele nasceu em Sedenik e o filho dele, que nasceu na Alemanha, mas veio com ele, nasceu em Quedlinburg, que foi o meu avô. Então, respondendo a sua pergunta, nós temos uma família em Stammbuch. Isso é um livro que as famílias escrevem os nascimentos, os óbitos e tudo o que acontece na família. Isso, inclusive, é um livro que é dado pelo cartório, né? Na Alemanha ainda existe isso. No cartório, quando você casa ou tem filhos, aí você recebe o Stammbuch, né? E aqui, então, tem as datas. O fundador de Corupá, né, o Otto August Ernst Hilbricht, ele nasceu em Sedenik, a 27 de fevereiro de 1851. E daí ele entrou no Brasil, né, ele veio para o Brasil, migrou para o Brasil em 30 de junho de 1897. Tá aqui os dados, tudo escrito, né? E ele faleceu, então, dia 9 de junho de 1941. Então, ele faleceu com 90 anos, né? Então, Você comentou que a esposa dele não queria vir junto. Não, a esposa dele não quis. A Johanna Madalena Buchholz, ela não quis vir, né? E tá bem escrito aqui no Stammbuch, nicht mit nach Brasil eingewandert. Não imigrou para o Brasil, né? Então, todas as informações dentro do livro. Daí tem os nascimentos, né, do filho, e até a geração dos meus sobrinhos, eu ainda atualizei aqui. Então, depois deles, alguém vai ter que ficar com o livrinho e colocar adiante, né? Não era uma vida fácil a do imigrante, né? Porque era um trabalho braçal e não tinha assistência, né? Naquela época, então... Mas por outro lado, as pessoas eram mais robustas, né? Inclusive, eles vieram de uma região que eles já eram trabalhadores, né? Então, eles não eram pessoas, vamos dizer, da cidade que foram para o campo. Eram pessoas já trabalhadoras de campo que foram fazer o trabalho em outro país. Claro, tudo diferente, né? Pensa, lá o clima é bem diferente, né? Você tem um tempo que você planta, tem o tempo que você colhe, tem o tempo que você não faz, porque é inverno, é neve, ainda mais da região que eles vieram. Mas chegaram aqui é verde o ano inteiro, né? E ainda mais chuva, e tinha rio perto, então
eu acho que para eles foi, de certa forma, um paraíso, né? Então, por mais difícil que foi, para ele chegar nos 90 anos, ele deve ter gostado muito de ter vindo para cá. Assim, pelas histórias, né, que eu ouvi em casa, porque a minha avó, né, a minha avó, mãe do meu pai, ela tinha contato ainda com uma pessoa lá de Quedlinburg, né, que era parente afastada, e elas trocavam correspondência. E aí, assim, muita história ainda vinha, né, que os antepassados, quando vieram para cá, esse meu trisavô, ele não veio com a intenção de, vou para lá para fundar uma cidade. Isso ocorreu, que quando ele chegou aqui, ele foi o primeiro comprador do lote, né? Talvez tinha outros que já estavam ali também, mas ele foi ele que fechou o negócio. Então, acabou sendo tendo a fama, então, do fundador da cidade, Eu acho que né? tinha um outro, uma vez eu li que... Veio ele, veio o Otto Wilbrich pai, veio o filho, e tinha um tal de Wilhelm Erhard. Isso mesmo. Só que quem deu dinheiro, acho que primeiro foi o meu trisavô. Então, ele ficou com a fama, né? E Hansa Humboldt. Não, o Hansa Humboldt veio por causa da empresa Companhia colonizadora. Hanseática. Da Companhia Hanseática. Então, ele não escolheu nome nenhum. Então, esse nome era o nome que foi dado, então, para a colônia, né? Colônia Hansa. E daí, depois, eu sei que mudou para o nome Corupá, foi na época da guerra, quando não podia mais falar alemão, né? Inclusive, o meu avô, ele perdeu muita coisa. Eles tinham ainda muita coisa alemã, assim, rádio, parece que ele tinha até uma moto daquelas antigas, acho que foi trazido, né, da Alemanha, e tudo isso foi tirado deles. Livros e mais livros foram tirados, arrancados e queimados, coisas, né? Então, assim, é uma coisa meio estúpida, porque o que os alemães daqui tinham a ver com a guerra, assim? Aqui eles não estavam, eles estavam colonizando, eles estavam aqui ajudando o país, e de repente foram obrigados a não falar mais o alemão. Eu sei que as minhas tias, avós, as tias, né, daqui da família Guest, né, elas só falavam alemão porque elas aprenderam alemão na escola, né, e era região alemã, e aí de um dia para o outro tinha que falar português. Então foi uma coisa meio doida, Brusca, assim, né? foi brusca, tanto que o pessoal, assim, se isolou um pouco dentro da família, continuava falando alemão, né. Então, assim, mesmo nascidas no Brasil, mas falavam o alemão. Alguém da família de vocês chegou a ser preso por falar alemão? Eu acho que meu pai ficou uma noite que ele estava... Tinha uma mulher lá que veio por causa de um dente, eu acho que estava doendo, ele aí tirou o dente, e a mulher só sabia falar alemão. E aí ele também falou com ela, e tinha um cara na frente como é que a gente diz? Na recepção? E deu no que deu, ele foi e denunciou. Aí meu pai ficou uma noite Como é o nome daquele, como eu já digo, desgraçado, que era ruim? Esses tempos, eu não sei quem eu disse assim, eu não me lembro. O Godoy era de Jaraguá, né? Não, mas tinha um que foi delegado depois. Quem prendeu meu bisavô em 44, 43 foi um tal de Godoy. Ele chegou naquela venda. Não tinha uma venda ali perto da antiga escola alemã ali, onde o Hospital do Sul, um Hoffmann, tu tinha comentado, né? Ali nessa venda, minha tia disse que meu bisavô chegou e entrou, falou, morre. Só por falar mãe. Guarda, tá no canto, já vem pra cá. Isso foi uma coisa absurda, né? Não é da minha geração, mas a gente agora, pensando nisso, a gente pensa que coisa absurda, né? Como é que pode? E só tiveram a perder com isso. Sim. Só tiveram a perder. Não, e muitos documentos foram queimados, né? Inclusive, assim, isso. por isso que da minha família, minha avó, meu pai, não tinha mais muita coisa. Tinham muita que coisa esconder tudo. O que esconderam ainda se salvou, mas muita coisa foi queimada, né? Tua avó, ela sempre contava a história, né, do casamento dela. Da minha avó, da Da Alice. E aí pastor e tudo estavam festejando e cantando em alemão, aí veio esse, né? Esse que eu não sei agora quem que é.
e prenderam eles tudo. No casamento da minha avó. E eles continuaram A cantar na prisão. Comemorar na prisão, então, o casamento. Ah, então é esse casamento que uma vez o Corman fez o vídeo. Foi todo mundo preso no casamento. Ah, então é esse. É o casamento da minha avó. Era na luterana ou na católica? Luterana. Então, eles casaram. Heinz Obold. Esse era o pastor. Heinz Obold. 23 de outubro de 37. 37 já caçaram eles assim? Foi no casamento da Alice que aconteceu isso? Uhum. Puxa vida, nem estava proibido falar ainda. O casamento da Alice com Com o Otto, Que são avós, né? que são os meus avós. o Otto Richard. A proibição oficial em 38, o cara em 37 já estava... Ah, já estavam. Então esse já tinha raiva antes de... Ele já não. E foi à tarde. Diz que estavam bêbados e cantando. Cantando em alemão. E os Gessners eram de que região da Alemanha? Pois é, eu disse Sachsen, né? Eu tenho aqui também. Aí o meu trisavô, que ele veio com 4 filhos. E uma Já mulher. deu uma vez essas informações aqui. Esse Johann Gottfried Gessner, quem era esse? Esse foi o que veio? do Não. Brasil? O Karl Hermann. É. Um Karl é um, Hermann é outro, Franz. Esses são os filhos. Ó, eles vieram de Weida, Sachsen, no navio Raleigh, 1868, que saiu de Hamburg. 1868. Uhum. E tem da família Larsen também. Nós temos Larsen na família. E Larsen é dinamarquês, né? Nós temos sangue viking. Larsen é um sobrenome que nem Silva, assim, tem bastante. bastante. E às vezes não são nem próximos. Nem próximos. Mas tem. Então a família Gessner veio em 1868. Com certeza para Blumenau. Saiu, primeiro foi para Blumenau, né? E depois eles, quando esses rapazes, estavam mais certo, eles começaram a ser, um ia lá e outro lá, né? Por causa disso tem tanto Gessner. E os Gessner só tinha eles que vieram. Sabe que não tinha assim muitas. E os Gessner que tem agora em tudo, é tudo do mesmo. São cinco que vieram, os filhos, ó. O Karl veio com 23 anos, o Hermann com 19, o Franz com 13, o Rudolf com 11 e o Louis com 9. Então, 5 rapazes. 5 rapazes. E qual desses foi para Corupá? Eu acho que é esse Hermann aqui, né? É esse aqui? Eu acho que foi. É o Hermann. Hermann. Só ele dos irmãos? O Hermann. Bisavô. Diz que é bisavô. Agora bisavô meu ou teu? Quem é esse Hermann Gessner? Teu, disseram. É meu, né? Teu, né? Você não estava nos Gessner ainda. Não estava. É o bisavô, então ele é o pai. Pai do Germano. O pai do Germano. Esse aqui é o pai do Germano. Em que ano faleceu o senhor Vili? 28 de janeiro de 78. E quantos anos ele tinha? 64. Aí, quando ele faleceu, eu lembro, era criança. O corpo foi velado na casa, né? Isso era uma coisa que ainda da época se fazia. E eu tive pesadelos horríveis depois, porque o assoalho de madeira da sala onde ele foi velado, de tanta gente, porque ele foi político famoso, né? Muita gente veio, então o assoalho da casa ele cedeu assim, um tanto assim, e eu olhava aquela fresta assim, e eu tive pesadelos depois com isso. Não tive pesadelo do meu avô, mas eu tive pesadelo com o chão cedendo. É uma coisa assim de criança, né? Fica na cabeça da gente. E como ele foi levado até o cemitério? Ele ainda foi com a carroça do Miller.
carrocinha preta, cinza, toda decorada, né? O trajeto era feito a pé? A aquele tempo? pé. Do centro Até do no centro cemitério. até o cemitério, a pé. Eu lembro de criança assim, e eu lembro da gente ir a pé, tudo atrás. Era uma Calor, tradição, né, da época, velar o corpo em casa velar e depois e levar depois até o levar. cemitério com a carroça. É. Eu E nunca quando levavam o imaginava. defunto na carroça e tinha muito buraco até o cemitério, e quando chegava lá, e às vezes iam ainda bem mais uma vez o caixão para alguém familiar ver, aí a pessoa tava toda assim já porque sacudiu, Aí achava aí achava que o morto tinha se mexido. Tinha essas histórias, né? Tanto eu assim. Chegava, o morto ficava todo mundo no pânico. O morto já todo assim, de tanto sacudir, aí as pessoas. Ela parece tão tranquila. Ai, Nossa, dos buracos, chegou a cair caixão da carroça ainda. O caixão tá na carroça e de tanto sacudir, ele foi e caiu da carroça. Tô louco, mas eu mesmo tinha preguiça de amarrar isso. Eu não sei, o mas é que, prefeito não era tão bom. O gente, outro que as veio carroças, depois, elas tinham cuidava das estradas. aquelas rodas com ferro. É, não tinha. Não tinha borracha, então era aquelas rodas com ferro, assim, pra não estragar a roda, Não, né? eu sei, Então aquilo mas devia ser duro Que pra coisa caramba. que em 78 ainda era puxado com a carroça. Né? Então, a casa da esquina, o casarão da esquina, onde hoje é o Banco do Brasil, né? É a casa dos meus avós, Hilbrichts, né? Da Alice e do Otto. Era um ponto de parada, porque é um ponto estratégico ali, bem na principal, na frente da praça. E aí, então, muitas vezes, a minha avó recebia as pessoas, né? Ela acomodava as pessoas. Então, ela acomodava pessoas que vinham da Alemanha, né? Que vinham visitar pastores da Alemanha, que vieram para Corupá visitar e coisa assim. Então, o casarão, além de ter sido uma loja, né? Meu pai pegou a representação do Banco Inco, mas era tudo ao mesmo tempo, né? E também era um casarão assim bem aberto, acolhedor, né? Minha avó gostava muito de receber as pessoas, né? Tanto que o Brasil, gente do Brasil inteiro chegou a passar por ali, né? E não era uma pousada, nada. É só porque passava ali, pedia informação e já era bem recebido. E já né? ficava E já ficava, já jantava ali, né? Já era acolhido. Que, né, não era como hoje em dia, que, né, você vai, é tudo rápido, pega o carro, vai, né? Demorava dias, né? Você chegava num lugar até você conseguir acomodação, até achar, às vezes, as pessoas com quem você queria falar, porque você tinha um endereço, mas não é que nem hoje, você pega o GPS e você já vai direto. Não, você tinha que ir perguntando, conhece família tal? Onde é que tá? Não, então você vai ali, né? Então, assim, às vezes ali era um ponto de referência, né? Foi o teu avô que chegou a construir esse casarão. Uhum. Tem ideia de que ano? Não, isso eu não tenho ideia. Mas o teu pai já chegou a nascer ali? Já. Meu pai e minha tia nasceram Em ali. que ano eles nasceram? Meu pai nasceu em 38, Em que ano foi desmanchado? que quando foi vendido agora para o Banco do Brasil, acho que agora faz uns 20 anos, né? Acho que agora faz uns 20 anos. Eu trabalhava lá na Tropical faz menos que 20. Faz menos que 20. Faz menos que 20. Porque teve todos esses assaltos em Corupá, o Banco do Brasil era Ainda um era. velho. Isso foi em 2008, por aí. Dá pra escutar os tiros lá em casa. No fim do mundo que nós estávamos. Tiro de fuzil. Mas pensando que tinha festa na cidade. Deve ser bem mais tempo, porque minha avó mudou aqui para Pissarras. Mas foi vendido diretamente pro Banco do Brasil? Não, foi para Margit Wolf primeiro. Família Tá, Wolf. que é deles. É dele. É. Eles só alugam. Mas tem uma curiosidade ali daquele casarão, do quarto da minha avó. Na época deles lá, eles não tinham cama de casal, né? Era 2 camas que se juntavam, né? E aí minha avó contava
Aí ela contava às vezes as sem vergonhices, não, mas ela contava assim como eram as coisas na época deles, né? Que tinha lençol especial para fazer as coisas que eles faziam, né, durante a noite. Um lençol com buraco. Não sei se você já conhece essas histórias, não? É, tinha o lençol com o buraquinho para fazer, para não, né, não sei qual era a perversidade deles. Mas eu lembro assim dos móveis de madeira muito sólida, sabe? E era aquelas camas assim, das tábuas assim grossas. Então os móveis muito pesados. Inclusive eu tenho aqui na casa do meu pai a escrivaninha que meu avô fez. É uma escrivaninha de madeira bem rústica. Ela é bem assim, ela não é uma coisa muito bem desenhada, sabe? Mas ela bem sólida mesmo, bem pesada, com gavetões, ela é bem profunda, né? Então, é um móvel que eu não sei nem o que eu vou fazer quando eu sair daqui, porque ela mal passa nessas portas, né? Eu tive que desmontar a porta de vidro para ela passar, né? Então, assim, eles faziam muita coisa ainda muito para durar a vida inteira, né? Gerações. Então, tá ali na casa do meu pai e para onde eu for, eu não sei se eu vou poder levar. Quem sabe a gente consegue um museu da história de Corumbá. Olha, se tiver um museu, eu faço a doação dessa escrivaninha. Se eu souber que vai ter um lugar que ela vai ser bem cuidada, eu faço a doação. De certa forma, a gente também agradece porque, né, vocês estão mantendo, estão preservando informações que as próximas gerações que não conhecem, né? E que bom que vocês estão fazendo esse projeto. Sucesso para vocês. Obrigada. Então, aqui eu tenho um livro chamado Familienstammbuch. Isso é um livro que os alemães recebem no cartório ou até na igreja para registrar todos os nascimentos e todos os eventos que acontecem na família. Tem algumas instruções. Esse aqui é o livro do Otto Hilbricht. Então, aqui, escrito em alemão gótico. Deixa eu virar aqui, ó. Escrito em alemão gótico. E aqui, então, tem as informações de nascimentos, casamentos. Inclusive, aqui tem uma informação de quando imigraram para o Brasil, né? Esse meu trisavô imigrou para o Brasil. E aí tem todas as informações de filhos, casamentos, óbitos. Esses aqui são tudo ainda dos antigos, né? E aí vem a parte aqui, né? O nascimento do meu pai, da minha tia. Tudo com carimbo, né, da igreja, a assinatura do pastor, porque tem a confirmação, tem o batismo, a confirmação, o casamento e o óbito, né? Então isso é tudo registrado. Até as próximas gerações aqui ainda registrei também. Esse é um livro bem antigo, então é o Familienstammbuch. Isso devia ser uma coisa obrigatória nas famílias para você registrar, né, todas as gerações. Então eu tenho aqui uma foto da década de 60, ainda do casarão da esquina, onde agora é o Banco do Brasil, o casarão cinza atrás, né, na esquina e atrás da praça. Ali está a minha família, né, o meu pai, minha mãe, acho que foi quando eles noivaram, a minha avó e minha tia. E esse é o casarão dos Hilbricht, a esquina da Getúlio Vargas com Nereu Ramos.
Então, aqui é umas fotos do descerramento do busto do fundador de Corupá, na frente da prefeitura. Então, quando foi feito, quando foi inaugurado, então. Um dos costumes, o palanque montado em frente à prefeitura, costumes da época, né? Devia estar cheio de autoridades, eu só não sei quais são as autoridades que estão ali, não reconheço. Diz a lenda, né, que pro busto fizeram o rosto dele bem mais bonito, né, porque ó, se olhar bem, ele era bem mais rústico. Então essa é a foto da família Gessner, do primeiro prefeito eleito, Willy Germano Gessner, ele, a esposa, né, sentados e os 5 filhos. Que é, o mais velho é o Carlos, aí depois o Godofredo, aí a minha mãe Ângela, a minha tia Úrsula e a mais nova Gisela. E essa foto foi feita para as bodas de prata dos meus avós, do Willy Germano com a Hilda Gessner. Essa então é a carteirinha da Ação Integralista Brasileira, né? Da cidade de Jaraguá e depois Hansa. As mulheres também faziam parte da Ação Integralista Brasileira. Então, um documento de nucleadas, né? Por Jaraguá do Sul e Hansa. E essa daqui era a carteira eleitoral, o antigo título de eleitor. Aqui então era anotado quando eles iam votar. E essa daqui, esse é o título de eleitor do Willy Germano Gessner. E a antiga carteira de identidade. Era dessa forma. Então, assim como eu mostrei o livro em alemão, o Familienstammbuch, também tem a caderneta da família do Brasil, né? O registro civil, onde também tem as informações. Esse aqui é da parte da minha avó paterna, esse é o pai da minha avó paterna, da Alice Wunderlich, que depois se tornou Alice Hilbricht, né? Então, e esse meu bisavô, ele era juiz em Jaraguá do Sul. E ó, então ele também, aqui também tem a caderneta com as informações e tinha que ser então carimbado e até autenticado com selos e assinaturas, né? Então assim, casamentos e nascimentos, também tudo registrado. E essa aqui então já é em português. Essa caderneta já é a caderneta em português, né? Então aqui o espaço para colocar as informações, né? O registro civil. Esse casal aqui são a Berta e o Ernesto Larsen. Eles são os meus bisavós. Essa aqui é minha avó, Hilda Larsen. Essa é a família deles, né? Os pais, e eles só tiveram meninas. Eu não sei dizer quem é quem, mas aqui é a Hilda, a Lida, a Irma e a Paulina. Então esse é o casamento dos meus avós, do Willy Germano com a Hilda, né? Ele uniformizado. E olha aqui as crianças tudo com uniforme. Também podia. Se preparando para o desfile cívico na frente do Colégio São José e aqui então daí na frente da prefeitura. E a Getúlio Vargas aqui. Aqui as carteiras sentavam de 2 em 2. Essa é a geração anterior à minha, né? Mas eu cheguei a estudar também, sentado nessas carteirinhas de madeira. Esse aqui é na Duque de Caxias, esquina com a Getúlio Vargas, era o posto de gasolina do meu avô, do Germano.
Foi a primeira noiva a casar de vestido justo, sem manga e véu curto. E ela mesma costurou o vestido dela. Então minha mãe escandalizou. Que naquela... Então, a banda Jazz Elite tocou no casamento dos meus pais. Então, tchau, muito obrigada. Sucesso para vocês. Tchau. Wiedersehen. Wiedersehen. Muito Dankeschön pelas Wahlen. Auf Wiedersehen. Alles Gute, ne? Ja, alles Gute für euch auch, ne? Viel Gesundheit, ne? Ja. Bis gleich in Corupá. Ja.